velhos dramas e novas lições. Capítulo 1, versículo 20 apenas, mas deixe a Bíblia aberta. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Minha pregação nessa noite é: não transforme encanto em amargura. A história do livro de Ruth é uma história de dramas familiares muito semelhantes aos que vivemos hoje em pleno século 21. São dramas que tratam da crise financeira, da imigração, da doença, da morte, da viuvez, da pobreza e também da amargura contra Deus. Ao mesmo tempo, o livro também prossegue nos falando da força da amizade, da providência divina, da recompensa da virtude e da restauração de uma família que outrora foi à falência absoluta. Você já ouviu nos dias anteriores de pregação de que Elimeleque e sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quiliom, saíram da terra de Belém, a casa de pão, e foram para a terra de Moabe, porque não havia mais pão, havia seca e fome em Belém, mas havia oportunidade na terra vizinha, e houve fome em Belém, eles foram para lá. Acontece que, chegando lá, dali a alguns anos, morre Elimeleque, o esposo de Noemi. Os filhos já estão casados, Malom e Quiliom, mas eles também morrem. O nome Malom significa enfermo, o nome Quiliom significa enfraquecido, e eles fazem jus aos nomes. E Noemi, viúva, cujo nome significa agradável, ou encantadora, ou amável, se ressentiu com Deus e quis mudar o nome de Noemi para Mara, e Mara na língua dos judeus significa amargura. A vida de Noemi nos alerta a não transformarmos encanto em amargura, alegria em ressentimento, paz interior em acidez da alma. Pois bem, algumas considerações. A primeira delas é que transforma encanto em amargura quem aceita precocemente a decretação da derrota. Veja bem os versículos 8 e 9, que dizem o seguinte: disse-lhes Noemi, quer dizer Noemi falando para suas duas noras: ide, voltai cada uma para a sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como também vós usaste para com os que morreram e comigo. O Senhor lhes dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi, aqui se despedindo das duas noras, está dizendo: reconstruam a vida de vocês, porque a minha vida está acabada. Reconstruam vocês o lar, porque para mim não resta mais nada. A isso a gente chama de fatalismo. O que é fatalismo? Fatalismo é a concepção que considera o mundo e os acontecimentos em termos irrevogáveis. Em outras palavras, o destino está apontando para cá, e é para cá que vai minha vida. O destino está apontando que daqui para frente a vida será de desgraça, e é por esse trilho que inevitavelmente eu tenho que trilhar. Não considere a luta acabada no primeiro round. Não considere a guerra perdida na primeira batalha. Espere um pouco mais. Fé é esperança. A esperança triunfando sobre a lógica. Acontece que o último ponto na nossa vida, quem dá é Deus. E ao longo da vida Ele pode dar voltas de forma que nós não podemos entender. E quando lá no fim de todas as coisas, como você vai encontrar no capítulo 4, Deus está reconstruindo de uma forma gloriosa. Mas agora, nesse momento, Noemi está vendo o fim
da sua vida, a desgraça da sua vida. O ponto final da história quem coloca é Deus. Seu futuro quem decreta é Ele. Aleluia, creia nisso. Apesar de lutas e provações que você enfrenta, apesar de situações adversas, não projete um fim desastroso sobre você mesmo, não profetize derrota sobre você mesmo. Vença o fatalismo com a fé. Aliás, fatalismo e fé não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo José do Egito lançado na cisterna pelos irmãos, e o fatalismo dizendo de um lado no seu ouvido: José, acabou para você, agora você vai ser um eterno escravo, vendido, agora você vai morrer esquecido pela família. Mas a fé dizia no outro ouvido: Deus está preparando a rampa do palácio de Faraó para você, você vai ser o governador do Egito. Eu posso ver Moisés quando foge porque matou um egípcio, e o fatalismo dizendo: Moisés, você agora vai ser um cidadão eternamente em fuga e vai morrer esquecido. Mas a fé dizendo: Deus vai te levantar como libertador do povo e vai te engrandecer o nome entre as nações. Eu posso ver Sadraque, Mesaque e Abednego, fatalismo dizendo: vocês vão ser destruídos pelo fogo na fornalha agora. E a fé dizendo: fiquem firmes, porque vocês vão sair daqui e Deus vai levantá-los como governadores em terra de Babilônia. Eu posso ver o fatalismo dizendo aos ouvidos de Daniel: Daniel, você vai ser lançado e estraçalhado pelos leões na cova. Terminou a sua vida, terminou o seu trabalho profético. E a fé dizendo: Daniel, Deus já deu ordem para os leões jejuarem hoje. E tem mais, Daniel, se você ficar com frio aí na cova, se enrola na juba do leão e dorme tranquilo, porque você vai sair daí e eu vou te honrar. Eu posso ver o fatalismo dizendo aos ouvidos de Jesus na cruz do Calvário: acabou o plano de salvação, acabou o reino, acabou o evangelho, está tudo terminado nessa cruz vergonhosa. Mas Deus dizendo: filho, eu te dou as chaves da morte e do inferno, tu descerás e mais ao terceiro dia você vai ressuscitar dentre os mortos, e todo poder eu te dou sobre a morte e o inferno, todo poder no céu e na terra, e tu serás o cabeça da minha igreja que vai se espalhar pelo mundo. Todas as vezes que o fatalismo disser é impossível, a fé vai dizer é possível. Todas as vezes que o fatalismo disser não pode, a fé diz pode. Todas as vezes que o fatalismo disser não tem jeito, a fé vai estar dizendo tem jeito. Mas tem gente que se entrega ao fatalismo e diz: vai sempre ser assim, isso sempre foi desse jeito, isso eu já sei onde vai dar. Transforma encanto em amargura quem se entrega ao fatalismo. E o meu convite hoje é: entregue-se à fé. Aleluia. Segundo, transforma encanto em amargura quem limita Deus às possibilidades humanas. Veja o versículo 11 e o versículo 13. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi olhou para as noras e disse: eu não tenho mais como dar um filho para cada uma. Porque assim como os irmãos ouviram na pregação do domingo passado, quando morria um filho casado, a mãe
e o pai daquele filho casado dava um filho mais novo para que aquela nora continuasse a sua vida com a herança das famílias e também o nome fosse preservado e também a honra do irmão que morreu. Mas Noemi diz: a minha carreira está encerrada, eu não tenho mais como ter filhos, e mesmo que tivesse filhos hoje ainda, como eu poderia dizer para vocês, esperem até os filhos crescerem? É impossível. E ela diz: eu sou velha demais. Todas as vezes que alguém limita Deus às possibilidades humanas, acaba amargando o coração. A juventude era a possibilidade, a probabilidade de ela reconstruir a vida. E ela depositou toda a esperança na sua juventude, que não tinha mais. Então ela diz: não tem mais juventude e também não tem mais esperança. Noemi, velha demais. Acontece que Deus não depende dos nossos limites. Deus não depende da sua juventude e nem da sua idade avançada. Deus não depende de nada. Ele, por exemplo, não depende da linha do tempo. Ele é Senhor do tempo. Noemi está dizendo: na linha do tempo não tem mais solução para o nosso problema. Todos nós, os humanos, estamos limitados à linha do tempo e do espaço. Tudo que fugir de tempo e espaço, nós nos perdemos, não alcançamos. Não temos ideia de como Deus é eterno. E não temos ideia de como Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque somos limitados a essas duas linhas, tempo e espaço. Acontece que para Deus não há a linha do tempo e espaço. Ele é o Senhor de tudo, inclusive do tempo e do espaço. Deus pode todas as coisas a qualquer tempo e em qualquer lugar. Para Deus a pouca idade ou a idade avançada já não é o problema. E Noemi amargou a alma, porque achou velha demais para reconstruir a vida. Não transforme encanto em amargura, achando que Deus está limitado ao tempo, achando que Deus está preso aos nossos referenciais, aos nossos padrões. Vários exemplos na Bíblia nós encontramos, de Moisés, por exemplo, que começa seu ministério aos 80 anos de idade. Como Caleb, que com 85 anos de idade diz para Josué: eu quero guerrear e possuir o monte de Hebrom, e eu tenho tanta força e tanta juventude hoje como tinha há 45 anos atrás. Nós vemos inúmeros exemplos na história. Abraão, com 100 anos, passa a ser o pai de uma grande nação. Não transforme encanto em amargura, achando que Deus está limitado aos nossos referenciais. Mas em terceiro lugar, transforme encanto em amargura quem interpreta as tribulações da vida como maldição de Deus. Versículo 13, a última frase: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi associou o seu sofrimento à maldição de Deus. Ela disse: eu estou sofrendo, então é Deus que está pesando a sua mão sobre mim. Ela relacionou sua tribulação com punição de Deus. Noemi viu as suas desventuras como o descarregar da mão de Deus sobre a sua vida. Acontece que Deus não estava contra ela, Deus estava a favor dela, mas ela não conseguia enxergar isso. Seu coração estava amargo. Nós, mesmo cristãos, que conhecem mais a palavra de Deus, corremos o risco de pensarmos a vida cristã em termos de dualismo. Eu já explico. É a ideia de que tudo que está desse lado aqui tem a ver com Deus. Conforto, longevidade, prosperidade, boa saúde, família bem estruturada e tudo mais. Aqui você diz então: Deus é comigo. E aqui desse lado relaciona-se a ação de Satanás, tudo aquilo que diz respeito a doença, miséria, adversidades da vida, sofrimentos da vida,
falências e tudo mais. E aí você diz, se eu estou do lado de cá, Deus é comigo. Se estou do lado de cá, alguma coisa eu fiz contra Deus e é o diabo que está fazendo tudo isso. Acontece que esse era um conceito no Velho Testamento. Não negamos isso, de que no Velho Testamento o dualismo ainda imperava. Mas quando vamos para o Novo Testamento, há um ressignificado que eu quero que você entenda. Há uma reconstrução desse conceito. Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo diz: eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como honrado. Ele também diz: eu de tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, de fartura como de escassez, tenho experiência de fome como de abundância. E ele diz: em toda e qualquer situação eu estou contente. Ele está contente do lado de cá e ele está contente aqui também. É assim que a gente tem que viver, é assim que é a nossa luta, assim que é a realidade da vida. Quem vive achando que as adversidades são castigos de Deus, abrem as portas para ressentimento contra Deus. E em algum momento vão dizer isso: eu faço tudo certinho o que a igreja manda, eu faço tudo o que eu imagino que agrada a Deus. Por que dessa luta? Por que dessa tribulação? Por que Deus amarga o coração contra Deus? Esse problema não era só de Noemi. Esse conceito é quase que universal no mundo inteiro. Há um livro intitulado Teorias sobre a Doença, que traz um levantamento de 139 comunidades tribais ao redor do mundo inteiro, das quais 135 relacionam sofrimento como castigo divino. E quando a gente faz isso, essa relação, a gente começa a amargar o coração, inclusive contra Deus, dizendo: Deus, você está sendo injusto comigo. Quarto lugar, transforma encanto em amargura quem focaliza a sua atenção nas adversidades e perde o senso de gratidão pelas dádivas de Deus. Pelo menos 3 coisas boas acontecem quando Noemi e Ruth voltam para Belém. Agora, não deu certo na terra de Moabe, os maridos morreram, uma das noras ficou a chamada órfã, e Noemi volta com Ruth para a terra de Belém. Mas seus olhos estão cegos para as dádivas de Deus, e Noemi acaba recebendo coisas boas de Deus, mas ela está amargada com a vida, amarga com Deus, amarga com as circunstâncias. Ela recebe de Deus uma dádiva, uma companheira leal, Ruth. Versículos 16 e 17, diz porém Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu. É Ruth dizendo para Noemi, é a nora viúva dizendo para a sogra também viúva: e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Impressionante. Esses versículos são lembrados sempre quando pregamos sobre amizade e lealdade. Que grande nora Deus deu a Noemi, companheira de jugo, amiga leal e verdadeira. Normalmente é a nora que quer distância da sogra, não é isso? E pior ainda, se fica viúva, que obrigação tenho eu de estar com a minha sogra de agora para frente? Mas Deus estava dando muito mais do que uma nora, era uma amiga leal, para ir até o fim da vida cuidando de Noemi. Mas Noemi não vê isso. Dizem por aí que existe uma distância que se possa morar seguramente
da sua sogra. Não tão longe para que ela venha com as malas, e não tão perto que ela venha de chinelinho. Dizem também as más línguas que sogra é que nem onça pintada em extinção. Todo mundo defende, mas ninguém quer ter uma no quintal da sua casa. Agora com Ruth e Noemi foi diferente. Com Ruth e Noemi era o contrário. Ruth queria ficar junto, queria ir junto com Noemi, queria cuidar de Noemi. Outra dádiva de Deus a Noemi, mas ela continua amargada. A empatia e a comoção de uma cidade. Veja o versículo 19, a última parte, diz assim: sucedeu que ao chegarem ali, quer dizer voltando para Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta a Noemi? Não é esta Noemi? A cidade se comoveu, a cidade se comove em receber Noemi de volta. As pessoas se tornaram empáticas, lamentaram o sofrimento de Noemi, ajudaram a carregar a tristeza da perda. A cidade se comoveu, porque Noemi saiu ditosa, próspera, com os filhos, com o esposo, mas voltou com 3 atestados de óbito, de cabeça baixa, para recomeçar a vida. Mas a cidade esteve em volta dela. Como é bom quando encontramos pessoas que caminham conosco pelas estradas mais íngremes da vida. Eu e você precisamos de gente que seja companheiro, gente que abrace na hora da luta, gente que esteja com a gente nos momentos difíceis. Como é terapêutico o abraço na hora da lágrima. Isso é dádiva de Deus. Mas nós amargamos o coração quando não reconhecemos que Deus está dando empatia por nós através das pessoas. Outra dádiva, a oportunidade de recomeço. Versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi saiu de Belém em tempo de fome e incerteza. Agora ela retorna na época da cega, na época da colheita, da cevada. É tempo de colheita, é tempo de abundância. Que grande oportunidade, a economia em ascensão. Mas ela continua a lamentar. Agora havia emprego, agora havia alimento, agora havia oportunidade. Mas ela continuava a reclamar. O coração é amargo quando não conseguimos visualizar oportunidades, quando não vemos o lado bom de todas as coisas. E Deus está dando coisas boas para Noemi. As dádivas, a dádiva de uma nora leal que é a companheira, a dádiva da empatia da cidade, a dádiva da oportunidade de recomeço. Mas ela está olhando para a sua amargura e a sua tristeza, e ela não vê dádivas de Deus. A gente precisa virar essa folha. Quando falo sobre virar a folha, eu lembro de um episódio, quando eu pastoreava em Marília, no interior de São Paulo. Numa determinada ocasião, eu não estava na igreja, no gabinete, no dia que eu tinha marcado para estar lá. Eu estava com uma indisposição gastronômica, entenderam isso? Né? Na linguagem médica é o tal do revertério. Eu estava passando mal aquele dia. E avisei, a irmã secretária da igreja disse: Norma, eu não posso estar hoje, né? Desmarca tudo que tem aí, que eu não posso sair de casa e tal. Mas lá pelas tantas da tarde, ligou um casal. E esse casal disse o seguinte, ele me ligou, ele disse: o senhor não me conhece, pastor, mas eu preciso muito de um atendimento seu, eu e minha esposa. Nós precisamos conversar urgentemente. Nós estamos reconhecendo que a nossa jornada tem terminado como casal, mas eu achei até interessante o que ele disse. Ele disse o seguinte:
Nosso casamento um dia começou na igreja, no altar. E a gente chegou à conclusão de que não tem mais jeito, já tentamos de tudo. E pastor, a última coisa que queremos é que termine no altar. Eu falei, eu preciso atender esse casal. Aí cheguei, eles estavam perto da grade, estava ele carrancudo olhando para lá e ela carrancuda olhando para lá. E entrei, cumprimentei e tentei fazê-los se sentir à vontade. E entramos para o gabinete, ele sentou numa ponta, ela em outra. Eu sentei no meio e perguntei, então, vamos conversar, o que está acontecendo entre vocês? Aí eles dispararam, igual duas metralhadoras, um agredindo o outro, um fazendo acusações contra o outro, e eu ali no meio, né? Eles ali, e eu lá, naquele momento também, passando mal pelos dois motivos, né? E aquele casal brigando, eu tentava intervir, e eles disparavam de novo. Eu tentava arrumar uma brecha para falar alguma coisa, e eles disparavam um contra o outro. Aí, de repente, ali eu me segurando, mas de repente, né? É isso que você pensou, tá? De repente, Deus me deu uma ideia, né? Eu falei assim, eu vou pedir o seguinte, eu vou dar um papel para cada um, em branco, e uma caneta para cada um. De um lado do papel vocês escrevem, sem um olhar o outro, escreve tudo que não está dando certo no casamento, todas as coisas ruins da história de vocês, e as últimas principalmente, inclusive essas brigas aqui de hoje. Aí do outro lado, escrevam todas as coisas boas que aconteceram nos 13 anos de casamento. E falei, escrevam, lembrem-se, não falem um com o outro. Enquanto isso eu vou me retirar da sala, tenho um breve compromisso e já volto. Dali uma meia hora eu voltei e eles estavam ainda carrancudos. Eu falei, fizeram a tarefa? Fizemos. Aí eles iam me entregar, eu falei, não me entregue. Façam assim, troquem entre vocês e leiam primeiro o lado ruim da história. O lado que não está dando certo. E eles foram lendo, silenciosamente, cada um lendo e o olhar se tornando mais agressivo ainda. Depois eu disse, agora troquem, comecem a ler o lado bom da história de vocês, o lado bonito da vida de vocês. E eu notei o seguinte, que tinha mais coisa boa escrita do outro lado da folha, do que coisa ruim no primeiro lado. E eles começaram a ler, e o semblante começou a mudar. E de repente ela chegou para ele e disse assim, eu não sabia que isso aqui tinha tido tanto significado para você. Aí ele disse, teve sim. E eles começaram a chorar, se abraçaram. Eu não sei o que eles leram ali. Eu não sei porque as folhas não ficaram comigo, mas aquele foi um momento de conciliação, porque viram o outro lado da folha. Querido irmão, querida irmã, na vida espiritual, na vida familiar, no trabalho, vire a folha e comece a ler o outro lado da folha. É isso que estava faltando para Noemi. Transforma encanto em amargura quem aceita precocemente a decretação da derrota e quem aceita o fatalismo. Transforma encanto em amargura quem limita Deus às possibilidades humanas. Transforma encanto em amargura quem interpreta as tribulações como maldições de Deus. Transforma encanto em amargura quem focaliza a sua atenção nas adversidades e perde o senso de gratidão pelas dádivas presentes de Deus na sua vida. Muitos não mudam seus nomes como Noemi queria mudar, agradável ou de encanto para amargura,
Mas muitos mudam suas atitudes, se tornam atitudes amargas, mudam suas condutas, seu comportamento, a holística da vida. Não compensa mudar o nome, compensa você começar a olhar Deus nas circunstâncias da vida e celebrar a fé no impossível. Compensa você olhar para os limites da vida e dizer: Deus está acima disso aqui. Compensa você olhar para as dádivas de Deus e dizer: eu não tenho algumas coisas aqui que perdi, não sei porquê, mas tenho outras aqui que Deus está dando na minha vida. Compensa focalizar as dádivas de Deus. Querido irmão, querida irmã, quando falo sobre isso, lembro-me, e agora já concluindo, de uma pregação que li, de um falecido pastor, que muito influenciou a minha vida. Eu só assisti uma pregação ao vivo dele, mas li muito sobre ele, e li muitas das suas pregações. Pastor David Wilkerson, um homem de Deus que influenciou uma geração. E numa determinada ocasião, ele pregando sobre o tema: você está com raiva de Deus? Ele citou essa ilustração que eu vou citar agora. Década de 50, um jovem casal da igreja Filadélfia, da Suécia, Estocolmo, Suécia. Na ocasião, a Suécia já era o país que mais enviava missionários transculturais para o mundo. Era um movimento missionário resultante de um grande avivamento pelo qual passou a Suécia. E a igreja Filadélfia era protagonista nesse trabalho. Um casal, David e Svea Flood, foram chamados e vocacionados por Deus para irem para um país chamado Congo Belga, na África. E para lá foram. Aprenderam a língua, o idioma com muita dificuldade. Não conseguiram se integrar na comunidade, porque a Svea constantemente pegava malária, e ela foi ficando fraquinha demais, saía de uma malária, entrava em outra. Eles tinham um menino pequenininho. No meio do caminho também tiveram outra criança, a Aina, que nasceu já em solo africano. E havia um menino tribal que vinha vez ou outra, uma vez por semana mais ou menos, trazia uma cesta de frutas para a missionária Svea. Ela estava sempre na rede, sempre doente, sempre abatida, não tinha forças para levantar. E o menininho chegava, servia, e a Svea, com o pouco que ela sabia do idioma, ia contando algumas histórias de Jesus para aquele menininho. E ele cruzava a ilha, vinha, trazia de volta outra cesta de fruta e ficava ouvindo as historinhas. Svea morreu e o David sepultou com galhos, montou um caixão e entregou ela ao solo africano. A Aina, pequenininha, ele deu a um casal de missionários que estava ali junto com eles, da mesma missão, da mesma agência missionária. E quando ele terminou de sepultar, ele virou para Deus assim, e ele disse: Deus, você foi injusto conosco, a gente estava bem lá, e ouvimos o teu chamado, viemos para cá, não ganhamos uma alma sequer para ti, não conseguimos plantar uma igreja, não conseguimos nada, Deus, para o evangelho, e agora eu sepulto minha esposa aqui, e tenho que entregar minha filhinha. E ele disse, no afã da sua ira, ele disse: eu sei que você existe, Deus, mas eu nunca mais falo com você. O David e o pequeno voltaram de navio para a Suécia.
E durante a viagem ele foi relutando com Deus, brigando. Ele chegou na Suécia e ele disse: agora eu vou me entregar à minha vida, aos meus negócios, agora eu preciso ser eu. E ele, muito inteligente, começou a tocar negócios de exportação e importação, e os negócios cresceram, ele ficou muitíssimo rico. Mas também entrou pelo caminho dos vícios. E você sabe que quem entra por esse caminho muito pode ter ganho, mas muito vai perder também. E ele começou a perder, até que por fim ele estava extremamente doente, vivendo com seu filho também doente, ambos de favor num porão cedido por uma alma bondosa ali para que ele morasse num lugar escuro e fétido. Pois bem, a pequena Aina se criou com aquele casal de missionários e serviu a Deus e disse: também quero ser missionária. Mas ela não conheceu sua mãe, não lembrava-se mais do seu pai. Mas um dia ela disse: quero voltar, quero ir para a Suécia conhecer meu pai, quero conhecê-lo. E Aina casou e foi para a Suécia. O voo indo da África para a Suécia parou em Londres. E ela tinha algumas horas para ficar em Londres. E ela e seu esposo, recém-casados, saíram olhando a cidade e passaram pela central de palestras, um auditório grande, um centro de convenções, e estava tendo uma conferência missionária. Aina entrou, curiosa, e lá na frente estava um pastor africano, falando sobre tudo que Deus estava fazendo através do trabalho, através da denominação, tudo que Deus estava construindo. E ele lá dizia: eu venho do Congo belga, e lá Deus está salvando muitas vidas. A igreja já construiu um hospital com 110 leitos, já tem trabalhos assistenciais, já estamos começando creches e escolas, e espalhados pelo país já temos aproximadamente 100 mil membros da igreja por todo o país. Deus está soprando com um grande avivamento espiritual sobre o Congo. E ela ficou ouvindo. Quando terminou a palestra, ela correu e disse: meus pais serviram no Congo belga, foram missionários lá. Por acaso você ouviu falar deles? Qual o nome? Sveia Flood e David Flood. E o pastor abriu um sorriso assim e disse: Sveia, sim, ela que me levou a Jesus. Eu era o menino que levava a cestinha de fruta e ficava ouvindo as historinhas. E de tanto ouvir, eu comecei a amar a Cristo. E Deus me usou para fazer todo esse trabalho que está acontecendo lá no Congo belga. Aí quando Sveia, com o coração cheio, aliás, a Aina, com o coração cheio, pulsante, chega em Estocolmo, na Suécia, e procura, se informa, e chega lá onde está seu pai já está cego, doente, um semblante de raiva, de amargura. E ela diz: sou eu, Aina, sua filhinha, eu que fiquei lá, enquanto vocês voltaram, quando mamãe morreu. E ele disse: filha, me perdoe, eu gostaria até de ter criado você, mas não tinha condições, me perdoe. Também Deus fez isso, nos deixou sem fruto, sem resultado nenhum, nos humilhou no campo missionário. Daí ela contou a história para o pai e disse: não, papai, aquele menininho foi o fruto, só que aquele fruto multiplicou para centenas e milhares de pessoas que estão hoje servindo a Deus. Pai, não foi em vão. Pai, Deus usou vocês lá. Pai, Deus usou o senhor e a mamãe. E nessa hora a amargura se esvaziou. E ele disse: quão rude eu fui de pensar isso de Deus. Não transforme encanto em amargura. Deus está construindo
histórias maravilhosas na nossa igreja. Deus está construindo histórias maravilhosas na sua casa, na nossa família. Deus está construindo histórias maravilhosas por onde você está passando, como Noemi. Talvez você está amargando a alma, como Noemi, ou como David Flood. E Deus está dizendo hoje: lance fora toda amargura e ressentimento, porque eu quero que você continue sendo chamado de encanto, de agradabilidade, de amabilidade.